Muito boa tarde, senhores participantes. Vamos dar início ao debate sobre o tema competências digitais. Para a abertura deste painel, temos entre nós a senhora Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rolo, a quem desde já passo a palavra. Muito boa tarde a todos. Isto, da parte da tarde, é sempre um pouco mais difícil recuperar as energias e gostava naturalmente de começar por agradecer à APDC e à organização deste congresso o convite para estar aqui presente e permitam-me uma palavra de um agradecimento muito sentido pela iniciativa da APDC relativamente ao esforço e a uma campanha que está a levar a cabo de sensibilização de todos os jovens, mas de todos os portugueses em geral, para a necessidade de estudar mais, como aliás hoje de manhã foi apresentado, sabendo de antemão que uma das áreas onde nós precisamos efetivamente de um esforço muito grande de aprendizagem, de formação, de conhecimento, de capacitação, é precisamente neste campo das competências digitais e por isso, Dr. Rogério Carapuça, muito obrigada e a todos os elementos da APDC que estão efetivamente por trás desta campanha. Tem um significado ainda, é de facto a assunção de que estamos perante um desafio que não é um desafio apenas de uma parte do país, é do país inteiro e não é só do Governo, é de todas as instituições, associações, empresas, temos todos uma consciência muito clara da necessidade de capacitar os nossos jovens e as nossas pessoas nesta era digital. Aliás, foi dito hoje de manhã muita coisa sobre esta revolução, sobre esta era digital que nos acompanha, nos condiciona e, efetivamente, temos que nos preparar antecipando esse futuro. Na Revolução Neolítica, na era industrial, não foi possível fazê-lo da mesma maneira. Neste momento, nós temos pelo menos a pretensão que somos capazes de antecipar alguma coisa. Cumprimentar também a moderação deste painel e os oradores presentes e naturalmente, também uma nota ao Pedro Amorim, keynote speaker, que apresentará a sua intervenção de seguida. Gostava de partilhar convosco apenas 2 ou 3 reflexões de natureza mais genérica, porque o resto será com certeza acompanhado pelos outros intervenientes. Desde logo, esta noção que temos na ótica do ensino superior, da ciência e da tecnologia, da indispensabilidade da aproximação às empresas, ao tecido económico, ao tecido social e cultural, enfim, tudo isto se vai misturando cada vez mais e temos todos a noção de como esta transformação digital, sendo vertiginosa, atravessa, trespassa completamente todas estas instituições. Tudo isto nos tem colocado a nós também muitas apreensões, naturalmente assumindo responsabilidades, procurando oportunidades e desafios e talvez focando aqui em três eixos fundamentais. Por um lado, a questão das fronteiras do conhecimento científico, a sua aplicação, computação científica, Big Data, enfim, a digitalização da economia, da sociedade, dos sistemas ciberfísicos, enfim, tudo mais que nós possamos, evidentemente, recordar, sabemos bem que isso está nesta órbita. O segundo eixo tem a ver com o domínio da formação e da qualificação das pessoas num quadro de aprendizagem contínua e inclusiva. E o inclusiva em todas também as dimensões que evidentemente temos que contemplar. Um terceiro aspecto tem a ver com o reforço da cidadania, a forma como também incluímos e dialogamos com os cidadãos em geral e gostava de pensar aqui não apenas no que diz respeito ao nosso país, ao nosso espaço privilegiado, mas alargá-lo na língua em português a todos os países de língua portuguesa, que são para nós também hoje uma grande oportunidade e um grande desafio e evidentemente no plano internacional. Claro que isto nos aproxima também das reflexões sobre o território, das preocupações que temos que ter em tornar este território que é o nosso cada vez mais coeso, cada vez mais interoperável entre si, com menos assimetrias e com mais oportunidades acessíveis a todos.
Gostava também de referir que, em particular no Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, talvez um dos desafios mais estimulantes que temos hoje em dia e que, de alguma maneira, está concentrado na nossa consigna, é de que achamos que o conhecimento produzido é de todos, é para todos. Temos aqui uma noção muito clara daquilo que é a nossa missão e a nossa responsabilidade social e é algo que está cada vez mais a ser assumido também pelas instituições de ensino superior em geral e por todo o ecossistema de ciência e tecnologia. Ou seja, a noção de que este conhecimento que nós produzimos já não é só nosso, de uma maneira ou de outra ele tem que ser disseminado, transportado, partilhado e mais do que isso, enfim, acho que já estamos numa nova etapa, nós temos que conseguir e com a ajuda de muitos dos presentes criar os interfaces e criar, no fundo, as possibilidades para que a sociedade em geral consiga apreender esse conhecimento. E por isso, naturalmente, que nós evocamos aqui tudo o que tem a ver com os atuais desafios da abertura, enfim, o Comissário Carlos Moedas tem falado nisso até à exaustão na União Europeia, está um pouco em cima de todo o sistema de ensino superior e de ciência e tecnologia neste momento no quadro europeu. Já temos, aliás, universidades que se afirmam por estar neste contexto de inovação aberta, assumindo que toda a sua inovação será feita em contexto de abertura, mas evidentemente que tudo isto nós coloca-nos imensos desafios, desde as questões da propriedade intelectual, do respeito da autoria, da valorização, da transparência, da ética, do rigor, mas naturalmente também exigências nesta partilha do conhecimento e também associar valor económico e cultural também a estas matérias. A pressão que é feita sobre o sistema neste momento é enorme, obrigando de facto a esta partilha, a esta disponibilização, já não só os resultados daquilo que nós produzimos, mas os próprios dados. E aqui as coisas começam a ficar cada vez mais complexas e esses são alguns dos desafios que neste momento temos em mãos, quer na criação de infraestruturas, de redes de dados, de data centers e, sobretudo, também do manuseamento das metodologias e da capacitação das pessoas para o poderem proporcionar. Enfim, a gíria já tomou conta desta ideia de que os dados vão ser, de facto, o petróleo do futuro. O nosso problema é, efetivamente, em conjunto com todos, conseguirmos criar contextos para que essas coisas possam acontecer da forma mais adequada e justa possível. Do lado do Ministério, enfim, evidentemente que a nossa preocupação é que isso se repercuta em valorização das nossas instituições, das instituições do país, nomeadamente em termos de valor económico, mas também que crie oportunidades para o acesso ao conhecimento por parte das pessoas que estão no sistema. Esse é um dos nossos problemas grandes, é de facto, por um lado, valorizar o conhecimento e a formação que está a montante de todo este esforço, enfim. Conto muitas vezes essa história de um empresário português, de resto denominada, que um dia me dizia, mas eu não quero financiar a investigação, só quero financiar a inovação. Claro que eu calei-me com perplexidade, porque de facto inovação sem formação e sem investigação não é possível. Estamos também empenhados em que isto aconteça em quadro de ciência aberta e com isso eu queria envolver naturalmente tudo o que tem a ver com as experiências de contacto com os cidadãos, sejam eles quem forem, num contexto de acesso aberto, de partilha do conhecimento, mas sobretudo de interação. O paradigma da produção do conhecimento hoje em dia deu lugar a um paradigma de co-criação, de co-produção, onde a articulação com todos os cidadãos é cada vez mais criativa e cada vez mais interessante. E por isso as experiências que correm pelo mundo fora, quer na área da sociedade civil, do governo, etc., em tudo o que tem a ver com a participação dos cidadãos, está também estendido àquilo que tem a ver com a ciência cidadã. Muito daquilo que nós podemos fazer hoje pode ser feito também, já não só para a sociedade, mas com a sociedade e para a sociedade. É talvez uma das dimensões mais interessantes, e se falávamos há pouco de revolução e de era digital, eu não tenho dúvidas que nós vivenciamos hoje também uma revolução no comportamento da sociedade, na sua relação com os diversos contextos. Lembro-me muitas vezes, eu sou historiadora de formação, daquilo que aconteceu no final do século XIX, onde às tantas os cidadãos queriam ter um acesso e participar no poder político e na gestão do poder político, procurando contextos de intervenção mais apropriados. Os velhos partidos já não respondiam às suas ambições, nem às suas necessidades, e de facto houve que modernizar também por essa via. Em Portugal isto
deu lugar aos nossos partidos republicanos, que estiveram também da gênese da implantação da República, e o que hoje nós estamos a assistir também é isso. É uma sociedade cada vez mais exigente, uma sociedade cada vez mais atenta e que quer participar também no nosso processo de decisão, de produção científica e que está a escrutinar a todo o momento tudo aquilo que nós fazemos nesta sala. Isso é muito interessante e obriga-nos a pensar e, naturalmente, retomar as questões da propriedade, da ética, da integridade, num cenário em que nós sabemos, e isto é internacional, em que muito do que tem a ver com a produção científica está, por vezes, associado, em escalas reduzidas, é certo, a contextos de menor transparência, para ser simpática. Bom, de uma forma ou de outra, e em síntese, nós estamos num momento de grande alteração deste paradigma da forma de produzir e partilhar o conhecimento. Isso só é possível porque estamos nesta era digital, isso só é possível porque, evidentemente, contamos com atores que estão representados aqui na APDC, que são, de facto, a ligação e a garantia de que tudo isto pode acontecer num cenário desejável de interoperabilidade e de fruição para todos nós. Para além de partilha do conhecimento e dessa necessidade, e talvez aquilo que também motivou a APDC a apoiar esta iniciativa de procurar assumir junto da sociedade a noção de que é preciso mais formação, é preciso estudar mais, tem a ver com, enfim, ainda com alguns níveis de modéstia por parte da nossa sociedade em competências múltiplas. E, portanto, a verdade é que, como viram hoje de manhã, apenas 1/3 dos nossos jovens está em idade de o fazer, está neste momento a frequentar o ensino superior, o que nos deixa, evidentemente, muito preocupados. E eu vou dizendo, em tom provocatório, que esta preocupação não é só minha, não é só nossa, não é seguramente apenas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é uma preocupação que é de todos nós. Os recursos humanos, a mão de obra, as pessoas qualificadas para, no fundo, continuarem a pôr o nosso país a funcionar, estão aqui a ser formadas e, portanto, nós temos que garantir que há uma consciência maior para essa necessidade. No contexto das competências digitais, isto é ainda mais preocupante. Enfim, não tenho dúvidas que estes temas serão retomados no painel. Eu sei que o professor Pedro Guedes Oliveira tem números verdadeiramente preocupantes, são aqueles que, no fundo, também levaram o Governo, como se referiu hoje de manhã, a lançar este programa InCode. Do lado das instituições de ensino superior, do lado, no fundo, também de quem tem que trabalhar nestas áreas, o esforço é grande, a consciência vai sendo cada vez maior, mas, enfim, nós vamos procurando, no fundo, formar as pessoas e entregá-las à sociedade. Precisamos agora também desta ajuda da sociedade e da sua cota de corresponsabilização para tomar conta e para estimular estes contextos. Por fim, no plano da cidadania digital. De facto, o digital tem esta capacidade, naturalmente que o debate em torno das competências digitais e da transformação tem sido colocado sempre nos mesmos vetores, a questão da aprendizagem, da inclusão, da acessibilidade, da mobilidade, e de facto vão estando obsessivamente alicerçados em redor de um imaginário muito utilitarista, reducionista e até às vezes, enfim, digamos, determinista sob o ponto de vista tecnológico ou digital. No entanto, eu penso que devemos considerar esta discussão para além disso, considerando a nossa identidade nacional, considerando a língua em que falamos neste país, considerando a ciência em português, que é hoje em dia um enorme desafio para nós. Ciência em português é um dos programas que, de facto, gostaríamos de ampliar. A ciência em português tem a ver com aquilo que é produzido por portugueses, seja em que língua e em que contexto for, e onde, evidentemente, o diálogo pode acontecer não para 10 milhões de habitantes, mas para 350 falantes no mundo inteiro. Algo em que, naturalmente, seria muito bom podermos desenvolver e trabalhar também com este universo de parceiros, tem a ver com o que está a acontecer, quer em África, quer na América Latina, onde, no fundo, o acesso aos repositórios digitais, à produção de dados, aos dados e à organização de dados científicos pode e deve, naturalmente, também ser possibilitado pelas nossas infraestruturas e pelas nossas empresas. Eu não sei se têm consciência do que está a acontecer hoje em dia no plano da tecnologia da língua. Portugal não tem ainda, está a preparar um programa de tecnologia da língua, sabendo nós de antemão que estamos numa posição ainda muito frágil e, no fundo, perspectivando-se a possibilidade de desaparecermos como língua
em boa parte do software que se poderá produzir no mundo. E, portanto, temos aqui desafios imensos que passam também, então, pela nossa identidade, pela capacidade de inclusão, pela cidadania, naturalmente. Inclusão a todos os níveis e com responsabilidade e com consciência. Eu penso que não nos devemos também distrair, de facto, daquilo que são os grandes desafios do mundo, onde a partilha do conhecimento pode fazer a diferença. O acesso aberto, o acesso a dados, o acesso à formação é à escala universal. Para nós, para o nosso bem, será bom que ela possa acontecer com a presença daquilo que tem a ver com o que se faz em Portugal e para os portugueses, mas evitando também que fiquemos aquém da oportunidade. E por isso o digital, sendo uma enorme oportunidade, poderá ser também um risco imenso de aumentar a divergência em alguns contextos. A esse nível é bom também, evidentemente, olharmos para esses outros países que falam como nós, procurando com eles também diminuir o fosso digital e, sobretudo, contribuir para uma agenda que é uma agenda comum de todos nós. A agenda para o desenvolvimento, a noção de que o conhecimento está hoje em dia não só na ordem das prioridades em termos nacionais, mas em termos universais, passa também por aqui. Olhemos um pouco para os 17 desafios do milénio, ainda por cima o secretário-geral da ONU é neste momento um português, e vejamos como é que todos nós temos capacidade de contribuir com a nossa parte para, no fundo, responder aos desafios de acabar com a fome, erradicar a pobreza, que em boa medida tem bastante a ver com esta partilha do conhecimento e só é possível nesta era digital se para tanto tivermos as competências digitais e os recursos humanos adequados. E terminava com isso, não é? Com esta consciência. De qualquer das maneiras, nós temos vários programas. Eu gostava de referir aqui também que o próprio Plano Nacional de Leitura, neste momento, tem como um foco a questão da literacia digital. Penso que é um domínio onde muitos dos atores presentes podem ter uma contribuição e também uma retribuição assinalável. De facto, temos que começar a perceber que já não lemos só em livro e temos que trabalhar já não só num Plano Nacional de Leitura conservador, mas um Plano Nacional de Leitura que tem que integrar efetivamente a literacia digital e essas ferramentas em digital. Sem dúvida nenhuma, todos temos consciência que, de uma maneira ou de outra, o conhecimento determinará a nossa capacidade de nos afirmarmos no mundo e esse conhecimento, evidentemente, que tem que ser uma síntese daquilo que decorre desde uma formação muito básica até uma formação já muito avançada e que esta só pode ser feita sempre em parceria, em corresponsabilização e em cumplicidade com os principais atores. Estamos hoje aqui num congresso que reúne, de facto, os principais atores em Portugal e não só, neste plano do digital, onde o mundo seguramente vai acontecer e vai ter que fazer com a tranquilidade necessária esta revolução digital. E, portanto, muito obrigada a todos e um bom fórum agora de troca e de debate. Agradecemos a intervenção da Sra. Secretária de Estado. Convido agora a subir ao palco o keynote speaker desta sessão, Pedro Amorim. Boa tarde. Quero começar por agradecer à PDC a oportunidade que nos foi dada, bem como a todos os presentes, sendo que congratulo esta iniciativa pelo impacto que tem para a forma como pensamos as nossas práticas de gestão de pessoas com significativa relevância no atual mercado de trabalho. Hoje venho-vos falar da revolução de competências e do impacto que ela tem na atração, no desenvolvimento e na retenção de talento, afetando diretamente os mercados, as empresas e os nossos percursos profissionais. Estamos perante um mundo VUCA e este mundo VUCA é caracterizado, pela recessão económica
que assinala a quarta revolução industrial e que representou a desaceleração das maiores economias mundiais, criando uma clara instabilidade nos mercados financeiros, pelos quais nos regemos, através de um crescimento baseado apenas no consumo. 2, pelas desigualdades no mercado de trabalho, sendo que assistimos ao acentuar de fenómenos como escassez de talento, a verticalização organizacional e o surgimento de temáticas que impactarão diretamente a socioeconomia, como a paridade de géneros ou a implementação de sistemas computacionais e de robôs na mão de obra. Estamos, portanto, num processo de recuperação de um período que gerou mais desemprego e que contribuiu para acentuar as desigualdades entre países geradas pela sua capacidade financeira. 3. Simultaneamente, assistimos à galopante ineficiência dos modelos tradicionais de gestão de recursos humanos, resultantes de uma crescente globalização facilitada pela evolução tecnológica e que uma constante adaptação das competências necessárias face à rápida transformação digital que impacta nas organizações e nos modelos de negócio. Destinamos um binómio interessante, pois os empregadores revelam-se menos disponíveis para investir nas pessoas, uma vez que é mais difícil retê-las, mas ao mesmo tempo são elas que constituem a chave para o sucesso. Vivemos não numa época de mudança, mas numa mudança de época. O mundo encontra-se hoje perante uma nova realidade, em que o potencial humano assume um papel preponderante enquanto agente diferenciador para o crescimento económico. Estamos na Human Age. A Human Age resulta da colisão de um conjunto de 4 forças macroeconómicas. A primeira, sociais. As escolhas individuais são altamente valorizadas e exigidas. Crescem e sucedem-se, todos nós conhecemos, fenómenos como Uber, Airbnb, ilustrando a maior intervenção que as pessoas têm nos processos de escolha e alteração de dinâmicas relacionais, sendo que mais informação é disponibilizada perante a facilidade de criação e de difusão potenciadas pela transformação digital, o que origina maior receio por parte dos empregadores em investir nas pessoas. 2. Forças tecnológicas, revoluções constantes no que é hoje apelidado de mundo digital. A tecnologia é, cada vez mais, um elemento transversal às nossas vidas, estando ligada de forma intrínseca a esta mudança de época, através das suas atualizações constantes, permite o crescimento de novos modelos de negócio e o surgimento de novas formas de trabalho, impactando sobretudo através das novas formas de comunicação, nos hábitos de comportamento e de consumo e de todas as atividades inerentes. Terceira força económica, com o aumento da sofisticação dos consumidores. A evolução das formas de comunicação, a inclusão de uma fase de avaliação transversal de todo o processo de compra e a feroz concorrência em todos os setores conduz ao aumento da transparência de todos os processos, à evolução de plataformas de atividade, sendo que o cliente exige cada vez mais informação, cada vez mais dados e cada vez mais ferramentas e tecnologia, que permitem, na sua análise preditiva, melhorar aquilo que é a sua capacidade de decisão e estarem melhor e mais bem informadas. Quarto, demográficas. Com o desencontro de talento a emergir, o envelhecimento da população implica, por um lado, a redução da população ativa e, por outro, trabalhamos até mais tarde, o que levanta novos desafios como gerir 5 gerações no mesmo local de trabalho, com a especificidade que cada uma dessas gerações tem na gestão de talento que hoje temos, enfrenta, sem dúvida, um dos maiores desafios que se deparou até à data. Ainda para mais, quando o talento se assume como o principal diferenciador neste mundo VUCA. O desencontro de competências é uma realidade que resulta da tensão criada de falta de recursos face à elevada procura de mercado. Segundo um estudo, o Talent Shortage Survey, realizado pela Manpower Group em 43 países, incluindo Portugal, a mais de 42 mil empregadores, 40% reconhece existir escassez de talento. As organizações procuram competências específicas que permitam enfrentar com sucesso as alterações no mundo do trabalho, potenciando principalmente pela constante transformação digital, alterações técnicas, comportamentais e até da própria natureza do trabalho. O desencontro de talento acentua-se, sobretudo devido à entrada precoce no mercado de trabalho e às mudanças na natureza do próprio trabalho. Tudo aponta para que em 2020
Mais de um terço das competências valorizadas não correspondem às que são consideradas cruciais nos dias que ocorrem. Os principais fatores da mudança para as competências dos trabalhadores organizam-se principalmente em duas vertentes: demografia e socioeconomia e na vertente tecnológica. Do lado da demografia e da socioeconomia, destacaria a mudança na natureza do trabalho, o crescimento da classe média nos mercados emergentes, as mudanças climáticas e os recursos naturais, e a própria volatilidade geopolítica. Do lado da tecnologia, destaque para as alterações constantes relacionadas com a internet e as tecnologias cloud, para a capacidade de processamento e para o Big Data, também para as novas fontes de tecnologias. As principais funções e áreas de atividade em que o desencontro de procura e de talento se verifica são, e aqui uma curiosidade, as funções especializadas na construção, tais como eletricistas, carpinteiros, soldadores e pedreiros, ou canalizadores, as equipas de tecnologias de informação, constituídas por programadores, administradores de base de dados, líderes na área das tecnologias, os representantes de vendas e os engenheiros, mecânicos, eletrotécnicos e civis. A área de atividade onde se verifica o maior aumento do desencontro de talento hoje são as tecnologias de informação, os recursos humanos e a área de serviço ao cliente. Ainda de acordo com este estudo, Talent Shortage Survey, as funções de tecnologias de informação não constavam no top 4 das funções mais procuradas, mais impactadas nessa escassez de talento nos últimos 10 anos. Reparem no gráfico em 2006 e hoje em 2016, onde esta função de equipas de tecnologias está. E surge agora diretamente na segunda posição. O mundo do trabalho está reconfigurado e requer novas formas de organização para alcançar o sucesso. A revolução das competências é a resposta às constantes mudanças no mundo empresarial atual, decorrentes dos ciclos económicos e da evolução tecnológica. Caracteriza-se sobretudo pela globalização, pois surge numa escala sem precedentes e pela mudança constante. O ciclo de vida das competências é muito mais curto, o que obriga a uma constante atualização. Mais dos 90% dos atuais empregadores esperam que a sua organização seja atingida pelo impacto da digitalização nos próximos 2 anos. Contudo, 82% tencionam manter ou aumentar a sua força de trabalho. Verifica-se uma evolução nas tendências de procura por competências no mundo do trabalho. As competências mais procuradas e valorizadas são a resolução de problemas complexos, o pensamento crítico, a criatividade, a gestão de pessoas, a coordenação com os outros, a inteligência emocional, o bom senso e a tomada de decisão, a orientação para serviços, a negociação e a flexibilidade cognitiva. Constata-se que as competências mais procuradas são marcadamente soft skills, o que deriva do facto de hoje grande parte dos empregadores considerar que as hard skills podem ser facilmente treinadas. Assistimos a uma polarização sem igual no mundo do trabalho, evidente e maior do que nunca. Atualmente podemos classificar as competências das pessoas em 3 grandes grupos, de acordo com a procura, adequação e mais-valias. Os haves, que possuem as competências mais procuradas no mercado de trabalho e com compensações em crescimento. Os have-nots, que possuem competências de baixo nível, mesmo ultrapassadas, e com compensações estáveis ou de crescer. Por fim, os rest of us, a que corresponde a maioria da força de trabalho da população crítica em termos de consumo, produtividade e crescimento. O dilema de como manter a competitividade e executar a estratégia de negócio face aos constrangimentos das margens, à escassez de talento e à incerteza económica é comum a todas as empresas. A resposta a este dilema passa por reexaminar alguns dos pressupostos e os modelos que hoje temos de gestão de recursos humanos. A chave está na atração, no desenvolvimento e na retenção desse talento. As empresas que querem ser bem-sucedidas terão obrigatoriamente de concertar-se na reformulação e na atualização das suas competências, ou das competências, encarando-as como um fator competitivo das suas organizações face à pressão causada pela inovação tecnológica. Neste contexto, a capacidade de aprendizagem constitui a chave do sucesso para empregadores e trabalhadores. O conceito de learnability consiste na vontade e capacidade de crescer e adaptar rapidamente o conjunto de competências para manter a empregabilidade e a relevância ao longo do período de vida profissional.
Convido-vos a visitar o link learnabilityquotient.com, onde podem descobrir o vosso perfil de aprendizagem e conhecer mais sobre o conceito, cuja vertente tecnológica foi desenvolvida em parceria com a empresa Hogan. As iniciativas da formação são críticas para fortalecer talento. Não podem, no entanto, ser a única resposta das organizações, segundo podemos validar por um outro estudo, The Rise of Well-Informed Candidate, realizado pela Manpower Group. Verificamos que muitos empregadores estão efetivamente a desenvolver práticas de reformulação e de utilização das competências junto das suas pessoas e a investir em processos de recrutamento e de outsourcing para suprir as necessidades de competências que carecem. Mas o que dizem os trabalhadores? Quem são? Onde estão? Onde está o talento? Em 2020, um terço da população ativa mundial será constituída pela geração milénio. A geração milénio é constituída pelas pessoas nascidas entre 81 e 95 e os traços gerais indicam-nos que são transversalmente utilizadores de tecnologia, centrados na família, orientados para a realização, adeptos do trabalho em equipa e adeptos do coaching e do feedback. Associam diretamente tecnologia à sua atividade e o facto de estarem sempre contactáveis. Indica também uma preferência para a comunicação digital em detrimento do contacto pessoal. Valorizam o equilíbrio One Life e procuram maior flexibilidade de horários, mesmo em troca de compensações elevadas, se isto implicar maior possibilidade de aproveitar o momento e a família. No trabalho, exigem novos desafios e tarefas que permitam o seu desenvolvimento e realização. Valorizam o trabalho em equipa e procuram constantemente feedback e orientação. Mas onde está esta geração? Como a podemos atrair? O social recruiting adquire hoje uma importância fundamental na atração de talento. O alcance do Facebook nesta geração é de praticamente 100%. Mais de 60% têm uma conta de Instagram, mais de 55% está presente no Twitter, mais de 50% no LinkedIn. Em média, despendem perto de 400 minutos por mês no Snapchat e outros tantos no Instagram, assim como passam quase o equivalente a um dia por mês em atividade no Facebook. A procura de novas competências exige uma reformulação das fontes de talento e a revisão dos scripts e dos formatos de entrevista. Como atraí-los? Que tipo de experiência proporcionar? Bom, as plataformas digitais de trabalho, as plataformas online de trabalho, utilizadas em prol da gestão de talento, tornam mais fáceis encontrar talento, mas garanto-vos que tornam muito mais difícil hoje retê-lo. É fundamental que saibamos qual a especificidade que cada rede social tem, que consigamos criar experiências personalizadas e que compreendamos a importância do recurso ao vídeo na comunicação com esta nova geração. A inteligência artificial pode acelerar a triagem curricular e a utilização de avaliações de personalidade, mas os recrutadores precisam de ter a capacidade digital e, simultaneamente, a inteligência emocional para complementar a análise e a inteligência artificial. O mesmo se passa relativamente à comunicação, onde a tecnologia permite obter mais informações de reporte, mais medições, mas será sempre fundamental a inteligência emocional para alavancar a experiência personalizada e a emoção necessária para gerar empatia. Para potenciar esta retenção de talento e das competências específicas fundamentais para o sucesso das organizações, é determinante que os recursos humanos consigam mapear onde está esse talento. Vejamos o que é que esta geração milénio mais valoriza e quais os motivos que consideram para uma mudança profissional. Além da valorização da compensação, a segurança de trabalho é fundamental. No entanto, é encarada de forma diferente, pois estas pessoas esperam evoluir no mesmo empregador em várias funções. O estilo, eu chamaria, uma carreira em onda. Para garantir o sucesso na atração e retenção de candidatos e trabalhadores nesta nova economia, nesta nova realidade, as organizações têm que ter em consideração alguns pontos fundamentais, como envolver-se regularmente com os grupos certos, potenciando o tema do employer branding, demonstrando a sua cultura e os seus valores. Comunicar diferencialmente de acordo com o tipo funcional, orientando-se, neste caso, para grupos específicos, focando-se nos interesses e necessidades concretas do alvo da comunicação. Continuar a utilização de websites enquanto fonte número 1 de informação,
O website constitui hoje a fonte mais credível. A primeira continuarão a ser as pessoas e os trabalhadores dentro da organização. Os sites de emprego e os seus artigos têm cada vez maior impacto e visibilidade, além de constituírem a terceira fonte de informação mais credível, que constituem-se fundamentais para o social listening dos empregadores. More Money Talk. Políticas de compensação transparentes são cada vez mais uma forma de atrair candidatos desta geração, milénio. Promover a comunicação, estando sempre disponíveis para responder a dúvidas e solicitação dos candidatos. Inovar na comunicação online, acompanhando as tendências das redes sociais. Proporcionar um test drive, possibilitando ao candidato visitar as nossas instalações, participar em workshops, entre outros, enfatizando a transparência e minimizando o risco de inadaptação. Manter-se atentas à informação disponibilizada, além do seu controle. Verificar e monitorizar os esquemas de phishing que aumentam no recrutamento com as redes sociais. Validar o que está correto na informação disponibilizada, promovendo a relação de confiança. Em suma, vencer hoje neste mundo de trabalho digital, em constante mudança, requer uma nova forma de pensar e de abordar a força de trabalho. Termino esta apresentação agradecendo à PDC a oportunidade de virmos falar sobre o impacto do digital hoje no mercado de trabalho e obrigado e boa tarde. Passo agora a palavra a Alexandre Brito, moderador do painel. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui a discutir as competências digitais, um tema que também me é muito próximo, uma vez que na RTP, como jornalista, sou responsável pela área de informação digital, por isso é com todo o gosto que estou aqui. Começo por apresentar os nossos convidados, o Pedro Guedes de Oliveira, coordenador do InCode 2030, vai-nos explicar depois exatamente o que isto é. Professor emérito da Universidade do Porto, investigador também sempre ligado ao INESC do Porto, obrigado pela presença. Também a Célia Reis, diretora-geral da Altran Portugal, uma multinacional francesa cá em Portugal, com mais de 1.500 engenheiros, portanto, muitas pessoas nesta área que vamos falar aqui na próxima meia hora. Depois, logo a seguir, temos o Robin Opinião, e não me estou a enganar, é um nome estranho, como dizia há pouco, tem 24 anos e tem uma história fabulosa que ele nos vai explicar e que está ligada à Altran também. O Robin, há cerca de meio ano, trabalhava numa fábrica de polimentos e hoje em dia é um coder, digamos assim, já vamos ver isso. Na ponta, Rui Grilo, diretor europeu de educação da Microsoft, é também doutorado pela Universidade de Hertfordshire, sempre difícil dizer isto, em gestão e mudanças organizacionais, também muito naquilo que estamos a falar. E se calhar iria começar mesmo pelo fim desta linha, pelo Rui, passando aqui só uma ideia. Eu, sempre que participo em congressos como estes, ou discussões como estas, tenho sempre muita ideia que se passa aquela ideia que estamos a falar sobre o futuro, e o futuro, e o futuro. E eu digo sempre, não é o futuro, é o presente, porque o futuro é altamente incerto e nenhum de nós nesta mesa sabe como é que vai ser o futuro. E ficou-me marcado, há uns tempos tive a oportunidade de entrevistar Gerd Leonhard, é considerado um futurista, estuda muito esta área, e ficou-me uma frase na cabeça que é, e de certa forma que já aqui foi falado, que ele diz que a humanidade vai mudar mais nos próximos 20 anos do que nos últimos 300. E isto é brutal. E é brutal, e aí leva-me à educação, porque se pensarmos em 20 anos, pensamos nos miúdos que estão agora a começar a estudar. E nós ainda estamos a formatá-los da mesma forma. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho e gostava que me contrariasse ou não nesse sentido. Não consigo contrariar, Alexandre. Nós temos, de facto, que ter um cuidado muito especial na forma como estamos a preparar os alunos de hoje para construir aquilo que vai ser o mundo da amanhã. Porque, simultaneamente, temos aqui o presente e o futuro que se começam a vislumbrar, não só as tendências que já estão disponíveis, mas que ainda não se massificaram, ao mesmo tempo que temos coisas que há pouco tempo eram tendências futuristas e que hoje já estão completamente massificadas. Tal como o Pedro Amorim referiu, esta dinâmica está a acelerar de forma muito grande.
Há quem diga, vamos ver se acertam, que 2 em cada 3 estudantes que estão hoje no sistema de ensino vão ter profissões que hoje em dia não existem. Eu, por exemplo, se estivesse agora a estudar, não me importaria se no futuro pudesse ser um biohacker freelancer ou um designer de habitats virtuais ou, quiçá, se fosse mais interessado no direito, um especialista legal em ética tecnológica. Que podem ser profissões que podem surgir, como podem não surgir, mas que são algumas das coisas que se começam a vislumbrar no futuro. Porque da mesma forma como tivemos aqui esta transição industrial da produção em massa para a capacidade da automação e das tecnologias, hoje em dia aquilo que já existe leva-nos a ver o potencial da inteligência artificial, do machine learning, da forma como as infraestruturas cloud nos libertam daquilo que são as limitações físicas das capacidades de processamento ou de armazenamento das tecnologias, e isso faz com que a forma como nós olhamos para aquilo que é a competência digital também tenha que se transformar. Quando eu estava no plano tecnológico, há 10 anos atrás, quando falávamos em competências digitais, falávamos em aprender a utilizar. Tínhamos que massificar a capacidade dos nossos estudantes, de todos os portugueses, para utilizar a tecnologia. Hoje tornou-se já consensual para todos que competências digitais também inclui a capacidade de programar. E é por isso que iniciativas como o Encode 2030 não são só importantes, são essenciais para construir este futuro, porque é pela capacidade de programar, e o Robin, com a sua experiência na Academia do Código, vai-nos poder dar aqui um testemunho mais interessante do que aquilo que eu poderia dizer, tornaram-se essenciais no dia de hoje. Mas nós temos que olhar já para o passo seguinte, e o passo seguinte vai ser criar uma geração de estudantes que seja capaz de pilotar, de utilizar inteligências que vão para além da inteligência humana. Mas o passo seguinte não é daqui a 10 anos, o passo seguinte é agora já. Está cá, está hoje. A Microsoft, na plataforma Azure que tem serviços cognitivos que estão disponíveis para qualquer pessoa testar. Daqueles que eu gosto mais é o Video Breakdown, em que permite que qualquer um de nós faça um upload de um vídeo em que, através de machine learning, identifica os estados emocionais das pessoas que aparecem no vídeo, permite identificar quem fala, fazer tradução automática, identificação automática de discurso para texto e tradução automática, e à medida que as pessoas vão corrigindo os erros da plataforma, a plataforma vai aprendendo para ser melhor a seguir. E isto não é futurista, isto é uma coisa que basta irmos a um browser, encontramos e podemos experimentar. E, portanto, a capacidade para utilizar este tipo de ferramentas é uma coisa que temos que massificar para que possamos ter, de facto, uma geração com competências digitais para poder ser competitivo num contexto europeu em que todas as pessoas estão a olhar para esta realidade. Rui, já volto para ti, porque não basta dizermos quais são os problemas, mas também dar exemplos de como é que os podemos resolver, e vou pedir a ajuda nesse sentido. Célia, sei que esta área de, digamos, a educação ou de capacitar as pessoas com competências digitais é muito cara à Altran, tanto a nível da educação, e aqui talvez um pouco mais para a frente já na parte da universidade ou estudo secundário, mas também das pessoas que estão, digamos assim, uma geração que está há mais tempo já no mercado de trabalho e que também precisa de se adaptar a estas novas formas de vivermos e de trabalhar. É assim, não é? Sim, portanto, boa tarde. Efetivamente, ou seja, nós temos sempre que ir atuando em 2 grandes eixos. Um eixo que é efetivamente o desenvolvimento das novas competências, feito através, portanto, de colaboração com as universidades, com os politécnicos, com entidades como a Academia do Código, exatamente, que tem feito um excelente trabalho. Eu queria aqui publicamente dar os parabéns e incentivar, de facto, a continuidade do trabalho que eles têm estado a fazer, que tem todo o mérito, mas também, portanto, integrar naquilo que são os profissionais que adquiriram competências ao longo do tempo e que temos que todos que assumir, portanto, que precisamos de investir na sua, digamos, na sua reconstrução. Isto é um trabalho que é feito em 2 vias, é um trabalho, digamos, de autodesafio, ou seja, a pessoa tem que, ela própria, quando se olha frente ao espelho, tem que perceber que eu tenho que me manter em constante estado de aprendizagem e é um esforço que eu tenho que fazer complementar, portanto, a todo o trabalho e todo o plano de trabalho que eu tenho no meu dia-a-dia, porque é verdade, é mesmo assim. Portanto, nós temos um plano, temos entregáveis, o Robin agora entrou nesse mundo, são entregáveis muito exigentes, têm data, hora, e nós temos que coabitar, portanto, fazer coabitar,
portanto, toda essa componente com aquilo que é uma aprendizagem contínua. Portanto, isto quer dizer que tem que haver um compromisso das pessoas com um estado de espírito portanto, que é o compromisso com a contínua aprendizagem, por um lado. Por outro lado, efetivamente, as empresas têm que continuar a investir e têm que dar aos colaboradores, efetivamente, os meios para poder fazer essa aprendizagem, expondo-os, por um lado, não só àquilo que é a aprendizagem autónoma, mas, sobretudo, integrando-os em grupos de trabalho, portanto, em ecossistemas que, mais uma vez, são complexos e difíceis, ou seja, nós, quando estamos a trabalhar em projetos de estrangeiros que envolvem, não só têm o desafio cultural, portanto, que per si, desde já, o trabalho à distância, trabalharmos com colegas de outros países tem, de facto, esse choque cultural, mas também, efetivamente, com a dificuldade que tem trabalharmos em diferentes indústrias, com o facto de, quando falamos em transformação digital, é algo que, à data de hoje, é totalmente transversal aos vários setores, portanto, nós podemos estar, eu não sei qual é o projeto em que está o Robin, peço desculpa por isso. Eu, neste momento, estou a tratar da administração e de configuração dos projetos da Altran. Pronto, então ele está a trabalhar naquilo que nós temos, que é a plataforma end-to-end, que permite uma coisa que é uma coisa que incomoda a todos, que é o que nós chamamos a transparência operacional, o open books em termos operacional, quer dizer que o nosso colega ou o cliente na Alemanha sabe exatamente o que é que nós estamos a fazer, porque vê a produção de código, vê aquilo que nós fazemos bem, vê os erros que nós fazemos e, portanto, temos essa pressão. Portanto, isto é... Portanto, é o que eu faço. É exatamente este o ecossistema em que, à data de hoje, nós trabalhamos e, portanto, a aprendizagem face a este contexto, portanto, é um dado e é uma exigência que temos de ter connosco próprios. E há espaço nas empresas, muitas vezes há aquele receio pela loucura do dia-a-dia, do trabalho que nós temos, de vamos retirar aquelas 5 pessoas e vamos pô-las durante um mês a estudar isto ou a trabalhar sobre isto. Há espaço para isso, há tempo para isso. É uma luta. Eu não vou, aliás, estão aqui colegas meus e, portanto, eu sei, pá, Célia, tu disseste aquilo em palco. Não, é uma luta diária e constante, porque todas as empresas estão sempre altamente pressionadas com resultados. Todos nós, portanto, eu acredito que não há nenhuma empresa aqui na sala que não tenha essa pressão no dia-a-dia. Portanto, quando estamos a falar de investimento, é uma luta constante. Que temos que saber equilibrar. Como é que nós sabemos equilibrar isto? Desde já com muita disciplina, que é uma área de progressão nossa, portuguesa. Portanto, nós, com a ajuda da disciplina, exatamente agora vou-me focar, vou começar a tarefa, vou terminar a tarefa. Somos indisciplinados? Não é disciplinado, é foco. Às vezes não escolhemos exatamente o que é que queremos fazer e vamos a muitas coisas ao mesmo tempo. E isso é uma característica nossa. Portanto, volto a dizer, um pouco de disciplina, sim, um pouco de esforço também, portanto, isso também tem que ser. E depois acho que tem que fazer aqui um ónus, portanto, e um mérito ao Governo. O Governo oferece às empresas um conjunto de instrumentos de trabalho que permite financiar também o investimento nos colaboradores. Eu vou dar alguns exemplos. Quando estamos a fazer projetos de R&D, que é claramente pegar num conjunto de jovens e dar-lhes o espaço para eles pensarem um pouquinho no amanhã, não é do amanhã a 300 anos, é do amanhã para daqui a 6 meses, e efetivamente há uma forma que as empresas têm de subvencionar. Portugal, portanto, tem o processo do CIFID, portanto, em que conseguimos estruturar projetos e, de algum modo, não conseguimos financiar todo o esforço, também há o esforço que a empresa tem que pôr na mesa, mas é possível financiar. O Instituto de Emprego e Formação, portanto, tem uma série de apoios à reformulação, portanto, ou seja, digamos, à reconstituição das competências, que vai desde os estagiários, quer efetivamente a outros perfis que já não são necessariamente estagiários. Eu queria terminar que o próprio Compete, portanto, que é um outro programa um pouco mais elaborado, tem também instrumentos que permitem às empresas financiarem a requalificação e a reformulação das competências. Portanto, só para concluir, existem instrumentos financeiros, mas à par dos instrumentos financeiros, as empresas têm que criar o ecossistema e as pessoas têm que criar a disciplina para saber coabitar aquilo que são os compromissos que nós temos entregáveis no dia-a-dia, com também o esforço, portanto, que temos que fazer para nos manter atuais e conseguirmos manter-nos vivos num mercado que é totalmente competitivo. Pela ligação à Altran, vou ao Robin
opinião. Na Academia do Código há lá uma frase que eu retirei e que trago aqui também do Will.i.am, dos Black Eyed Peas, que ele diz que os great coders are today rockstars. E nós olhamos aqui para a nossa mesa e tu pareces um rockstar. Epá, já vou corar. Pela forma como estás. Aqui estás já com uma pontinha de inveja porque tu consegues... trabalhas no código, consegues fazer aquilo que nós temos ideia e temos que fazer isto, mas vocês é que o fazem. A tua vida mudou muito nos últimos 6 meses. Completamente. Para quem não conhece a Academia de Código, é um curso de 14 semanas, curso intensivo de programação em Java e JavaScript. E tentem vocês convencer uma pessoa que há um sítio chamado Academia de Código e uma pessoa vai lá ter aulas e depois de 3 meses e meio está tão preparada para enfrentar um mercado de trabalho como um licenciado. Por isso é que estou aqui hoje. Eu atualmente sou colaborador feliz da Altran. Há 1 mês e meio, como já disse, estou a tratar de tickets, estou a tratar da administração e configuração dos projetos da Altran. Estou a aprender a trabalhar com várias plataformas, Jira, Bamboo, não sei se os nomes vos vêm às cabeças, Sonar, peço desculpa. Como? Sim. Isto para dizer o quê? Ele está a falar destas coisas e o Robin, não é que seja nada de mau pelo todo, mas não. A tua realidade, como eu dizia, era uma fábrica de polimentos há 6 meses, era uma coisa muito mais mecânica, muito mais... Completamente mais... e agora estás a falar de coisas que eu, pelo menos, percebo algumas, não a totalidade, imagino que também muitas pessoas aqui. Isso é extraordinário. Isto para dizer que eu há 5 meses trabalhava numa fábrica a polir botões. Desde as 8 da manhã até às 5 da tarde. Só isso. E estava a morar sozinho e consegui alugar quartos a 3 personagens que estavam a tirar a Academia de Código no momento. Durante 3 meses chatearam-me para me inscrever. Cheguei ao final... Pronto, ao final do curso deles inscrevi-me eu para começar, passei os testes. E foi um risco, porque... eu demiti-me do meu trabalho para entrar na academia e eles dizem, olha, vais estudar durante 3 meses e meio e a seguir vais trabalhar como programador. Não é muito fácil de acreditar, mas se eu vos disser que eu comecei as aulas numa quarta-feira, numa quinta-feira de manhã já estava a apresentar trabalhos, é um bocado por aí. Eles não descansam até a turma toda saber o suficiente para poder enfrentar o mercado de trabalho. E tem um método de ensino que eu nunca vi, que acho que é de louvar. Queres seguir para algum lado? Já volto a ti, até porque é muito interessante estas generations gaps que existem. Sim, eu estava a falar contigo ali há pouco. Tu tens 24 anos, não me recordo se disse no início, 24 anos, eu tenho 42. Não me considero assim muito velho, pelo contrário, mas já sinto que há uma generation gap comigo em relação a ti. Sim. E por aí adiante mas também haverá. Lá está. Já falamos também, só para dar aqui a... Generation gap fala comigo. Não, e vou ao Pedro porque é a prova de que daquilo que nós estamos a falar, da formação, das competências digitais, do continuar a estudar, do continuar a trabalhar, do querer aprender, porque eu acho que é fundamental. Eu digo sempre isto e digo isto muitas vezes aos meus filhos, que é o querer aprender e o não ter medo de errar é fundamental para chegar a si, que é responsável pelo InCode 2030, que é uma iniciativa que quer fazer com que Portugal ande para a frente e que avance nesta área das competências digitais. Mas pode-me explicar melhor o que é? Bom, de facto, a nossa intervenção nestas áreas das competências digitais começou exatamente nestas áreas que estamos a falar, de profissionais. Carência enorme de profissionais nesta área, uma escassez tremenda, postos de trabalho desocupados, ao mesmo tempo jovens que podiam prosseguir estudos, que fazem cursos profissionais e que não prosseguiam estudos, uma capacidade de ensino desaproveitada, nomeadamente
ao nível de politécnicos, fartávamos de ouvir dos cursos que ficavam desocupados. Quer dizer, havia uma quantidade de coisas que parecia que não jogavam umas com as outras e que, em última instância, havia enormes oportunidades de emprego. Há estas áreas que, obviamente, os miúdos estão particularmente interessados, portanto, pareceriam, a priori, umas áreas particularmente interessantes, mas a verdade é que era difícil casar umas coisas com as outras. E, portanto, o problema começou assim. Vamos ver como é que a gente consegue captar mais os miúdos que acabam, sobretudo o ramo profissional, onde 80% não prosseguiam os estudos a nível superior. Como é que vamos conseguir fazer aumentar o intake nos politécnicos? Como é que vamos conseguir... E aí foi que eu conheci a Célia e começámos a conversar com muita gente e começou-se um programa nesse sentido. Mas depois, a certa altura, eu acho que foi compreendido, isto veio sobretudo do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Heitor, a compreensão de que isto não se pode confinar a isto. O problema das competências digitais é um problema que tem de ser visto na sua totalidade. E não conseguimos avançar se não conseguirmos, desde as franjas com maiores dificuldades, os excluídos, os que ficam de fora deste jogo, e isso são os mais velhos, são os menos qualificados, há uma diferenciação geográfica significativamente, apesar da dimensão do país. E depois é preciso pegar nos miúdos, desde muito cedo, e levá-los neste processo. Aquilo que estávamos a falar do ensinar o código, mas mais do que o código, o raciocínio lógico, a capacidade de logaritmizar um problema, de o detalhar ao ponto de ser capaz de transformar num programa que pode não ser um programa no sentido de uma linguagem. E que, um pequenino parênteses, as experiências internacionais têm provado que isto tem consequências curiosíssimas laterais, que é uma muito maior apetência e capacidade, por exemplo, para a matemática dos miúdos que começam com isto mais cedo, e, portanto, não é uma consequência direta, mas, enfim, é preciso pegar, e há bocadinho estava a dizer que os miúdos daqui a 20 anos, os miúdos que entram este ano para o primeiro ano do ciclo, entram para a universidade em 2030, que é o que este programa tem no seu nome. Portanto, isto é uma ação absolutamente determinada, estamos a progredir nesse sentido, este ano já vai haver modificações significativas, já vai haver tecnologias de informação em 5 anos no ensino secundário, no ensino básico ainda, do 5º ao 9º. Portanto, esta é outra área. A outra área é aquilo que temos estado a falar, é a intervenção imediata no mercado de trabalho. Os jovens qualificados para esta área e os jovens e menos jovens que estão ou desempregados ou em atividades muito menos gratificantes, com muito menos mobilidade, em que falava-se há pouco da liberdade e das escolhas individuais. Isto é fundamental para aumentar as escolhas das pessoas, para as pessoas não ficarem presas a coisas que depois têm pouca saída, e, portanto, a oferta perante todos os jovens desempregados ou no ativo e os menos jovens que é preciso qualificarem-se nesta área e atualizarem-se ao longo da vida. Isto é outra área absolutamente fundamental. Mas é preciso formarmos especialistas, porque isto não pode ficar exclusivamente a um nível intermédio. É preciso formarmos pessoas, saídas destes vários domínios, que vão mais longe. E, por último, a investigação. Porque se nós não produzirmos conhecimento novo, vamos ficar de fora desta jogada em termos internacionais. E, sobretudo, porque na produção de conhecimento, a produção de conhecimento, a investigação é um elemento estruturante e fundamental para o próprio ensino avançado. E, portanto, a transformação daquilo que era procurar dar uma achega e um contributo para fazer um melhor matching entre a procura e o número de jovens que se qualificassem nestas áreas e um mercado extremamente atraente e carente, transformou-se numa coisa que se percebeu que isto é preciso ir desde aqueles que são excluídos, porque se nós não fizermos isso, o que vamos produzindo ao nível, por exemplo, da administração pública, desmaterializando a administração pública, não vai ser utilizado. Sim. E, portanto, há aqui um problema de recursos humanos, essencialmente um problema de recursos humanos, que é onde nós estamos pior. E que estamos pior aqui, porque estamos pior. Ainda hoje, a Fernanda falou disso há bocadinho, ainda hoje eu mostrei um gráfico, nós ainda temos 50% da nossa população ativa que só tem o ensino básico. A grande diferença é que já temos 25% de pessoas com formação a nível superior e que é absolutamente residual o número de pessoas sem qualquer qualificação. E isto tem sido uma mudança nos últimos 20 anos impressionante. E, portanto, há esperança de que vai mudar. Sim. Mas é preciso mudar toda esta estrutura para que tenhamos sucesso depois ao nível profissional. Contraria muito aquela ideia que ouvimos, o antigamente é que era bom. O que não é verdade, isso prova que não é verdade, mas prova ao mesmo tempo que ainda há um caminho grande, muito grande a fazer.
muito grande. E só queria dizer uma pequena nota. Quando falamos no futuro, e este programa tem um nome que é quase um pouco ridículo, falarmos de 2030 numa área destas, nenhum de nós faz a mais pequena ideia do que vai ser daqui a 6 meses, quanto mais daqui a 13 anos. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é preparando as pessoas não só com conhecimentos, mas com a qualificação e a apetência e a capacidade de aprender, que elas serão suficientemente resilientes para aguentar isto. Não vamos ser nós, mas vão ser eles, pela capacidade de mudar e de aprender, que vão aguentar. O que me leva mais uma vez ao Rui, muito com esta ideia. Eu há uns dias falava com um amigo, eu estava a almoçar com ele e dizia, eu fui formatado para ir para a escola, tenho um livro, leio o livro, aquilo está tudo lá escrito, eu sigo, vou para o secundário, vou para a faculdade e depois vou ter um emprego e trabalhar. Estamos muito formatados na educação. Isso é verdade, sente isto, e até porque conhece uma realidade fora de Portugal, a realidade europeia. Somos muito diferentes do que se passa lá fora, não? E qual é o caminho? O que é que nós podemos fazer para resolver isto? Essa é a pergunta do $1 milhão, não é? O que é que podemos fazer em concreto para alterar isso? Eu penso que o desafio que se enfrenta em Portugal de atualizar a educação do modelo que vem da Revolução Industrial para um modelo que traga para dentro da escola aquilo que nós usamos todos no dia-a-dia, quando precisamos de descobrir alguma coisa, a primeira coisa que fazemos é uma pesquisa online. Nós precisamos de fazer essa adaptação do modelo em que a escola era a porta de entrada para o conhecimento, porque o conhecimento era escasso, para um modelo em que a informação é abundante, mas para se transformar em conhecimento precisa de contexto, precisa de inteligência e precisa de capacidade de triar o que é boa e a má informação. E esta transformação é um desafio para todos os sistemas de ensino no mundo. Existem, claro, alguns casos que estão mais avançados, outros que estão menos. Portugal já foi pioneiro em muitas áreas desta transformação. Eu vi neste último índice, no DESI 2017, no Índice de Desenvolvimento Digital da Economia e da Sociedade, que nas competências digitais, embora Portugal no total esteja acima da média desse estudo, desse índice, nas competências digitais está em 22º lugar, o que é obviamente algo que não nos deixa nenhum de nós e a mim também como português satisfeito. E portanto é preciso perceber o que é que podemos fazer para alterar isto. E para isso penso que o primeiro passo é ajudar as nossas escolas e os nossos professores a trazerem para dentro da realidade de ensino a tecnologia que está disponível no dia-a-dia. Nós não podemos ter escolas em que a tecnologia que está disponível está obsoleta porque é de há 10 anos atrás. E, portanto, esse é um passo importante. As empresas precisam também de fazer o passo que é tornar acessível às escolas essas ferramentas. E, por exemplo, para dar um exemplo, na própria Microsoft, o Office 365, que é o pacote de produtividade que é mais utilizado nas empresas, com a colaboração, com o e-mail, com a comunicação, com a videoconferência, com isso tudo, e que é pago, obviamente, em todos os clientes empresariais, é gratuito nas escolas. E isso é um passo para que as escolas possam trazer estas formas de trabalhar e de aprender para dentro de si próprias. Os professores desses alunos estão... Eles fazem um trabalho gigantesco, faço sempre este parênteses, mas eles conseguem acompanhar também isso? Como em tudo, também aqui há aquela... conseguem. Porque eles eu tenho a certeza que sim, é só conseguem e quando a Vânia Neto, que é responsável hoje pelo setor da educação aqui em Portugal, na Microsoft, tem um contacto mais direto com as escolas hoje em dia, mas eu lembro-me, quando tinha essa responsabilidade há poucos anos, de encontrar professores de uma geração mais velha do que qualquer um de nós que está aqui neste painel e que tinham descoberto que conseguiam fazer coisas diferentes com a tecnologia, porque esse é o ponto-chave. Usar a tecnologia para ter um PDF em vez de ter um livro, obviamente que não interessa. Usar a tecnologia para fazer coisas completamente diferentes que não são possíveis de fazer com as ferramentas tradicionais, consegue-se conquistar qualquer pessoa, independentemente da idade que tenha. E nesse aspecto existem também aqui algumas novas formas de agarrar o interesse na educação para ferramentas de programação. Deixem-me dar um exemplo. Todos conhecem o Minecraft, ou já experimentaram, ou pelo menos algum filho já experimentou, e o Minecraft é algo que parece tão simples, eu tenho quase a idade de um Alexandre, tenho 43, e eu lembro-me quando recebi o meu primeiro computador com 11 anos, o aspecto gráfico que ele tinha, um fantástico ZX Spectrum. O Minecraft tem um aspecto gráfico que parece de há 20 anos atrás, mas que capta a imaginação de crianças e de adultos, a idade média de utilização são 27 anos, de uma forma fantástica pela liberdade que tem de construir com tijolos virtuais o que quer que se queira.
Mas quando qualquer criança ou qualquer jovem agarra no Minecraft e quer fazer um castelo enorme ou quer fazer uma grande aldeia, obviamente que o tempo que precisa de estar a pôr tijolo a tijolo é complicado. Então o que a Microsoft fez, depois de ter adquirido o Minecraft, foi criar uma edição de educação e de incluir nessa edição de educação um módulo de código. E assim, o nosso jovem explorador do Minecraft, tenha ele 8 anos, ou tenha 15, ou tenha 30, em vez de estar a construir tijolo a tijolo um castelo gigante, pode programar o Minecraft para colocar 5 tijolos numa direção, virar, colocar outros 10 noutra direção, subir e criar o programa para fazer isso automaticamente. Obviamente que o que essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto quer, não é aprender a programar, não quer é construir o castelo. Sim. Mas como para construir o castelo tem que aprender a programar, vai fazer com que quem passar por essa experiência, muito mais facilmente pode a seguir fazer o passo seguinte, como o Robin fez na Academia do Código, que é um dos exemplos de uma das iniciativas meritórias em que também temos estado em contacto e que é importante ajudar a disseminar. E para tornar isto mais sistematizável, dar aqui 2 exemplos. Esta questão do Office 365, no estudo que a APDC fez sobre transformação digital, está o agrupamento de escolas da Trofa, em que utilizou essas ferramentas gratuitas para transformar completamente a forma como a escola é gerida e como a interação acontece. Outro exemplo que está neste estudo da APDC é a forma como o Instituto de Emprego e Formação Profissional utilizou as Imagine Academies da Microsoft para trabalhar não só a literacia digital, a capacidade para programar e a capacidade para gerir IT de uma forma simples. E, portanto, é através destes programas, através daquilo que se faz no concreto, daquilo que se coloca à disposição, que a Microsoft assume aqui um papel de, não só como uma entidade empresarial que obviamente tem a sua atividade e o seu negócio para gerir, mas uma entidade em que, pela responsabilidade que tem em termos globais, está também disposta a investir e a ser um parceiro neste papel das escolas, nesta transformação das escolas e nesta transformação da educação. Célia, as universidades estão a dar aquilo que vocês precisam? Eu diria que estamos a trabalhar muito mais em conjunto do que se era feito há uns anos atrás. Porque o contrário também se aplica, as empresas estarem a dar. Sim, é um excelente ponto, Eu costumo dizer, está nas nossas mãos fazer acontecer e, portanto, as empresas também é da sua responsabilidade dirigirem-se às universidades, aos politécnicos, serem claras e, mais uma vez, objetivas no que é que precisam. Nós não podemos chegar a uma instituição que também ela própria está sob pressão e aparecer com uma ideia vaga. Não. Mas se nós aparecermos com um plano concreto, contribuirmos com alguns meios, certamente, aliás, tem sido a nossa experiência, com 2 politécnicos, temos conseguido construir efetivamente conteúdos para especializar alunos, portanto, após a conclusão da sua formação. Temos também uma excelente experiência com a Faculdade de Ciências e Tecnologia na FCT, portanto, na Caparica, e também, portanto, com a Universidade da Beira Interior, em que construímos com eles conteúdos específicos, um deles, efetivamente, na área do Java e o outro, efetivamente, na área do Big Data. Portanto, aqui a mensagem é sim. Pode ser feito muito mais, portanto, ou seja, naquilo que é, à data de hoje, o que nós chamamos o finishing, portanto, estamos, de facto, integrados. O que é que eu acho que podemos fazer muito mais e que nos vai ajudar a ambos? É haver uma verdadeira integração. O professor Pedro sabe que eu já falei neste tema várias vezes com ele, individualmente, inclusive. Portanto, a empresa devia entrar dentro da universidade. Portanto, e reconstruirmos aquilo que se faz numa série de indústrias, que é a integração vertical. Ou seja, como é que nós conseguimos não só influenciar os jovens, ajudá-los a preparar, portanto, para aquilo que são as nossas necessidades específicas, é efetivamente, portanto, aproveitar a fase final em que eles já estão, portanto, com a esmagadora maioria das competências disponíveis e constituídas e, de facto, nos últimos 6 meses, trabalharmos em conjunto com eles dentro. E quem diz 6 meses, eu poderia ir até o último ano. E trabalhamos com eles, com as universidades, tornamos aquela última parte verdadeiramente operacional. Aliás, eu gostava de referir aqui, eu acredito profundamente que o futuro do ensino está muito aí. O que é que a Academia do Código fez? Eles expurgaram tudo o que é a teoria, que é, à data de hoje, e com a velocidade a que o mundo está-se a transformar, é um nice to have,
e que pode ser completado através de muitas outras coisas que podemos fazer em paralelo. Aliás, muitas vezes os jovens chegam às aulas a desafiar o professor porque entre o Google, experiências autónomas que fizerem, acrescentaram esse conhecimento e, portanto, o que é que eles fizeram? Eles expurgaram tudo o que era acessório, vamos dizer assim, é bom, é um nice to have, prepara, mas efetivamente concentraram esta experiência de 3 meses e conseguem dotar os miúdos, focando não só como é que ele aborda um problema, exatamente o que foi dito, portanto, como é que faça um problema complexo, conseguimos desagregar e separar em partes e depois focam numa linguagem específica, portanto, no Java, não vamos aprender 30 línguas, até porque é desnecessário, aqui entre nós, o Java tal qual como aprendemos hoje, daqui a um mês é completamente diferente, daqui a 6 meses já é outra coisa que nenhum de nós sabe. Portanto, o tempo que perdemos a ensinar 3 ou 4 línguas nas universidades, sobretudo num curso específico de tecnologia, é perfeitamente desnecessário. O que é preciso é treinar as pessoas como abordar problemas e como os implementar utilizando um exemplo, e neste caso é utilizado o Java. E, portanto, ou seja, para concluir a minha exposição, é efetivamente transformar aquilo que é o ensino em algo muito mais prático e muito mais integrado com a realidade operacional e fazer isso o core, ou seja, aquilo que é o foco e o core da formação do indivíduo, mais operacional e depois, efetivamente, complementar aquilo que é essa formação operacional, portanto, com toda a formação, com toda a base teórica que é necessária. Aliás, é um tipo de formação que muitas vezes as business schools já adotaram, que é os casos de estudo. Portanto, quando nós fazemos os MBAs, exatamente a formação é feita assim, portanto, ninguém está lá a dar teoria, não é entregue ao aluno um caso de estudo, o aluno esforça-se ou o grupo de alunos esforça-se por encontrar a solução e depois a teoria vem como um complemento. É exatamente isto que a Academia do Código faz e eu acredito que se nós queremos ser eficazes, não só motivar os jovens a melhorar a integração com as empresas, portanto, é também aí o que podemos fazer para reforçar. É muito dar a cana e eles que vão à pesca, não é? É porque, como o professor disse bem, nós temos que criar, aquilo que verdadeiramente temos que criar e desenvolver é a resiliência, é a capacidade de aprendizagem, é o método como é que atacamos um problema complexo e depois é o espírito de combate que temos e de adaptação que todos nós temos que ter. Temos que ter no nosso espírito esta aprendizagem contínua e isso é um método, Depois o conhecimento específico no seu tempo e face ao ecossistema em que nós vamos estar expostos, vamos fazer esse investimento e vamos concretizar. Professor, casos concretos, muitas vezes falamos destes projetos de uma forma muito genérica, dê-me 1 ou 2 casos concretos de coisas específicas que se façam para que isto avance. Bem, no que diz respeito ao InCode, o InCode arrancou há uma meia dúzia de meses e, portanto, não temos ainda muita coisa realizada. O que pretende. Mas no caso concreto do que nós fizemos, como eu lhe disse, onde nós começámos, quando começamos a ver o que é que se poderia fazer de curto prazo. E uma das coisas que foi uma constatação é que os jovens que vão para os TESP, os tais cursos curtos, na sequência, muitas vezes, do ensino secundário via profissional, têm uma enorme dificuldade de aturar um certo tipo de aulas magistrais mais clássicas. Frequentemente já têm um percurso escolar com algumas dificuldades e requer tudo, ao contrário daquilo que a determinada altura quase dava a sensação de que aqueles cursos profissionais era para quem não conseguia. Isso é completamente falso. Os cursos profissionais o que têm é uns miúdos muitas vezes com uns interesses muito diferentes e muito mais ligados à prática. Então nós fizemos uma experiência junto de um conjunto de politécnicos com quem começámos a trabalhar num piloto, de transformar 9 cursos TESP em metodologias Project-Based Learning. Portanto, os miúdos vão para lá, começam com um projeto e toda a aprendizagem é feita à volta de um projeto com ligação a empresas, desde o princípio ligação a empresas, para depois eles serem capazes de ir desenvolvendo e à procura das matérias que precisam para resolver os problemas que lhes vão surgindo. Aí sim intervêm os professores, há aulas magistrais. Isto é uma maneira absolutamente essencial de reter os miúdos e de evitar a desistência. A desistência dos cursos é outro problema grande em todo o ensino superior e, em particular, neste tipo de ensino, com este tipo de miúdos, isso é mais grave, isso é uma perda terrível. Isto é um sistema com perdas por todos os lados. Perdemos as raparigas, que não vêm para os cursos tecnológicos quase
Nada. Perdemos estes jovens, muitas vezes com um potencial enorme, porque não conseguimos dar-lhes a visão de que isto é uma alternativa que não é chata e que eles podem fazer, e perdemos porque depois não somos capazes de lhes dar as coisas para aquilo que eles estão habituados, para o tipo de ritmo que eles estão habituados, para o tipo de aprendizagem que eles fazem nos jogos, no YouTube. Tudo muito mais rápido. Portanto, há aqui uma quantidade de desadaptações que fazem com que esse sistema tenha enormes fugas. Esta história do Project Based Learning foi uma tentativa, ainda não temos uma grande experiência, mas as primeiras indicações são muito positivas. Onde é que estão as dificuldades? As dificuldades estão junto dos professores. Porque não é nada confortável para eles saírem das zonas onde estão treinados, que é chegar e debitar uma aula que prepararam, para de repente serem confrontados com alunos que lhes fazem perguntas às quais eles vão ter de estar preparados para dizer não sei, vou ver. Isto não é nada trivial. Exige um acompanhamento e um envolvimento muito maior. Não se debita uma aula e vem-se para casa, não se pode largar o miúdo e, sobretudo, não se pode deixar de estar disponível no momento em que ele tem uma pergunta para fazer. E, portanto, há aqui uma quantidade de coisas que são difíceis. Mas eu acho que isto é um caminho. A nossa experiência começou, como eu digo, só fizemos isso em 9 testes, que aliás acho que não arrancaram todos, só arrancaram 7 dos 9. Mas agora a nossa ideia é tentar usar isto como exemplo, não é? Se calhar alguns vão ser bons exemplos e outros vão ser maus exemplos, a gente vai ter de aprender com ambos. E crescer a partir daí. Não é? E crescer a partir daí, tentar generalizar, tentar expandir. Não é trivial, não é nada fácil, mas isto tem sido muito gratificante, os primeiros resultados que temos obtido. Muito bem. E tínhamos que terminar com o nosso rockstar. E só para dizer, porque as pessoas podem, pela conversa que eu tive há pouco contigo, disseste, deixaste de estudar na altura, o ensino normal, digamos assim. Sim. Porque não tinhas dinheiro para depois continuar, essa é a verdade que tu me estavas a contar, e dizer também que a escola, a Academia do Código é no Fundão e que a Altran também está no Fundão, portanto estamos a falar de uma realidade fora de Lisboa, ou Porto, ou dos locais, isso também é importante. Olhando para trás e olhando para a frente, corrigias alguma coisa e que conselhos é que davas a esta cambada de gente velha como eu que aqui está? Opa! O que eu posso dizer é, se a Academia agarrou em mim, não só em mim, eu era numa turma de 20 e nós fomos a 8ª turma, e consegue ter uma taxa de empregabilidade de 98%, é porque eles estão a fazer alguma coisa bem. E se em 3 meses e meio de um curso conseguem fazer programadores assim, imaginem o que é que conseguem fazer em 1 ano, ou 2, ou 3. É um momento de ensino diferente, porque eu estudei na universidade ainda 1 ano, e é diferente. Não vos consigo explicar. Eu gostava de vos conseguir transmitir o que é aqueles 3 meses e meio de inferno que passei. Porque não é pera doce, porque não é saudável, não, nada. Perdi anos de vida ali, mas não me arrependo de nada, porque há 5 meses atrás estava numa fábrica a trabalhar na Altran. O que mais é que eu posso pedir? Não sei se as pessoas conseguem ver ao longe, talvez por ali, pelo brilho nos teus olhos, que isso mudou uma vida e mudou certamente outras. Muito obrigado por estar aqui connosco, foi um gosto. Muito mais teríamos para falar, mas não é possível. Quero ainda começarmos mais tarde. Estou a tentar ganhar também aqui um tempo para as próximas. Eu queria só dizer, e te não leva a mal, está a fazer o encerramento, o Paulo Fernando, que não está aqui hoje, do Fundão, Presidente da Câmara, e ele merece uma palavra no meio desta iniciativa da Academia de Código. Não, mas por isso é que somos uma equipa. Ele ajuda a financiar. Isto é muito importante. Nada disto funciona, portanto, se não houver um acesso ao financiamento fácil, porque no final do dia tudo é preciso haver verbas e meio, e ele conseguiu montar um ecossistema, é ele que financia, isto tem que ser dito. A Altran oferece o trabalho, mas é o Paulo que está a financiar o esforço, portanto, que a Academia está a desenvolver e está a oferecer, e foi uma iniciativa nobre, eu diria, portanto, que deveria ser duplicada e multiplicada, portanto, e que oferece a estes jovens, efetivamente, esta via rápida de entrada no mercado de trabalho. Eu acho que ele também merece o nosso agradecimento público aqui. E é muito boa pessoa, atenção. Muito obrigado. Boa tarde.